Muito boa tarde, muito boa tarde. O meu nome é Wanderson de Souza, eu sou professor de balé clássico e eu tenho um canal no YouTube que leva o meu nome, Wanderson de Souza Freitas, voltado para a dança. E hoje nós vamos conversar com o Fernando Perrotti, que foi o grande vencedor do Dancing Brasil, que é aquele programa comandado pela Xuxa. Eu vou convidar o Fernando. Patrícia, minha amiga, entrou. Um abraço, Patrícia. Daqui a pouquinho o Fernando Perrotti vai falar com a gente sobre a carreira dele, viu? E sobre esse grande acontecimento que é esse campeonato da TV Record, onde ele saiu vitorioso. Eu vou buscar pelo Fernando. Um minutinho. Fernando. Ei, querida, como vai, Patrícia? Estou aqui buscando pelo Fernando. Fernando entrou. Fernando, eu estou tentando te convidar e não estou conseguindo. Aguardando o Fernando. Fernando daqui a pouco vai entrar e vai contar sua trajetória para a gente, uma trajetória de muito trabalho, não é? Muito estudo. Fernando, Alô, tudo bem? tudo bem? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Bem, e você está me escutando bem? Sim, certo. Tá, eu vou usar o fone porque para mim é melhor, viu? Tá ótimo. Fernando, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, viu? É muito Ah, importante. Obrigado. eu que É muito, agradeço. imagina, é muito importante para o canal que eu estou procurando desenvolver, que é um canal voltado para a dança, onde a gente pretende que as pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil estejam ali representadas, dando o seu depoimento. Então, eu lhe agradeço profundamente. Fernando, Obrigado. me fala, você é muito jovem, você está com quantos anos agora? Agora eu tô com 26. 26. Eu lhe conheço, já tem... Você tinha quantos anos quando a gente se conheceu? Na época eu tinha acho que 15 ou 16 por aí. 15 ou 16. Isso, que foi na É, Academia do Lídio, na Tijuca. isso. Fernando, vamos falar da sua origem. Você é carioca? Sou carioca, da Gema. Isso. Nascido onde? Eu nasci no Meia, né? Mas a minha criação, minha vida sempre foi pela Tijuca, né? Sim. E como é que você chegou à dança ou a dança chegou a você? Então, eu comecei a dançar no meu ensino fundamental, porque aonde eu estudava a gente tinha algumas atividades extracurriculares na escola, né? E Ah, uma dessas atividades era a dança. E aí eu ficava, né? Eu estudava de manhã e à tarde, alguns dias da semana, eu ficava para fazer as aulas de dança, porque a gente tinha sempre um show que era preparado para o final do ano, né? Onde todas as escolas municipais, né, se apresentam. E aí eles selecionam alguns números para dançar na UERJ depois. E aí eu comecei a dançar ali, né, no colégio, assim, sem muita pretensão profissional, né? sim, era mais por prazer, ou porque os amigos É, iam, alguma coisa assim. pela diversão, por estar ali, né? A turma fazia junto, era legal. E Sim. aí fui me Ah, envolvendo. e que dança era?
Então, na verdade, a gente trabalhava assim um pouco de tudo, né? Era muito livre, né? Porque era um projeto. Então, assim, a gente tinha um pouquinho de balé, a gente tinha um pouquinho de danças urbanas, né? Então, assim, a gente tinha sempre um pouco de tudo, né? Não era algo, não era só uma modalidade ao longo do ano, nem nada. Então, Uhum. assim, a gente sempre fazia sempre um mix de coisas, né? Até porque normalmente esses shows que a gente fazia no final tinham sempre um pouco de teatro também. Aí a gente juntava também com a turma do teatro, fazia um, um intercâmbio ali, né? Era quase um musical, né? Só faltava cantar. É, é. E você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 12 quando eu E comecei lá. 12 anos. E como é que aí a dança foi brotando de uma maneira mais forte dentro de você? E aí, e porque eu lhe Sim, conheci, como a gente falou, na Academia do Lídio, que já era uma escola de dança de salão. Como é que você, sim. como é que você direcionou a sua vida para a dança de salão? Houve algum convite? Você passou em frente à escola, falei, opa, quero entrar. Como é que foi isso? Então, na verdade, como que eu conheci a escola lá do Lídio? Porque na época, a menina que trabalhava com a limpeza da escola, com a manutenção da escola, ela também era zeladora do meu prédio na época. Aham. Então, quando eu troquei de colégio, né, eu não tinha mais o projeto, né, eu fui para um outro colégio, e aí eu queria continuar dançando. E aí, numa dessas conversas, assim, de prédio, né, de condomínio, que a gente esbarra no elevador e tal, Aham. a minha mãe comentou com ela que queria me colocar numa escola de dança e tal, porque eu queria continuar, né, mesmo mudando de escola. E ela falou, poxa, eu trabalho na escola Jaime Arocha Tijuca, ali do Lídio, e lá eles têm uma adesão de bolsistas e tal, tem um programa de bolsista lá. Leve ele lá, de repente ele consegue uma bolsa e tal. E aí foi quando a minha mãe me levou lá, aí foi quando eu conheci o Lídio, aí a gente fez assim um teste, né, para eu poder entrar na equipe. E aí Uhum. foi quando eu comecei de fato a aprender dança de salão. E gostou logo de início? Ah, pô, com certeza, assim, eu comecei, a minha ideia era fazer 2 vezes na semana, 3 vezes na Ah, semana. Ah, depois do primeiro mês eu tava lá todo dia. sim, sim. E ali você estudou de cara com quem? Com o próprio Lídio? Eu estudei com o Lídio e com todos os professores, né, da grade que estava lá, porque a gente fazia muitas aulas por dia, né? Eram 3, 4 aulas, 3 turmas, 4 turmas por dia. E eu não fazia só as turmas do Lídio, né? Porque como eu estava começando, eu sempre ia para as turmas iniciantes, né? Então, às vezes era o Lídio que estava na iniciante, às vezes era o Gustavinho, o Choquito, a Sim, Monique, a Úrsula. Então, eu sempre ia para as turmas iniciantes ali no início. Então, eu aprendi, fiz aula com todos esses professores aí, mais uma galera. sim. Só para as pessoas entenderem, nós estamos falando aqui do Lídio Freitas, que tem uma escola na Tijuca. O Lídio é discípulo de Jaime Arocha. O nome, a escola tinha o nome Jaime Arocha, era uma das filiais, né, que tinha esse nome das franquias. E hoje leva o nome do próprio Lídio, né? E o Lídio hoje está residindo em Portugal, trabalhando lá com a esposa Monique. Fernando, e aí você estudou muito, eu me lembro de você fazendo as aulas de balé clássico. Foi muito interessante quando eu vi ali o resultado do Dancinho Brasil, eu falei, olha que legal, só assistindo um pouco do programa. Eu falei, Fernando, eu falei, esse rapaz foi meu aluno, achei muito bom. Você acha que o balé clássico ajuda, Fernando? Com certeza, com certeza. Uhum. Depois que eu participei do Dance, né, e de outros trabalhos, né, que eu fiz, eu cheguei à conclusão de que a dança, né, assim, as linguagens da dança, né, todos esses estilos e ritmos e tal, é igual quando a gente vai aprender uma língua diferente, né, vai aprender o inglês. No primeiro momento é sempre muito difícil você mudar o corpo, né, se adaptar àquela forma de pensamento. Isso. Mas só que depois que você aprende a primeira linguagem, aprender a segunda já é um pouco mais fácil, né? Porque o seu corpo já está mais disponível, você já tem acesso a informações, a mais coisas. Então, eu fui vendo que a dança é muito grande, né? Então, o balé clássico foi a primeira modalidade que eu aprendi, né? Depois da dança de salão. Então, foi realmente assim
o estopim para depois eu buscar fazer também jazz, fazer contemporâneo, fazer outras coisas, né? De agregar, né? Sim, é isso mesmo, agregar. A dança, o bailarino, ele, quanto mais conhecimento ele tiver, melhor ele se coloca no palco, não é? Melhor professor ele se torna, que é o seu caso hoje. Mas eu queria voltar um pouquinho, aí você ainda é estudante, estudou dança de salão com todos os professores da escola do Lídio Freitas, e quando você se tornou professor, mas tem um período aí em que você foi um estagiário, não é isso? Porque na Sim, dança de sim. salão vira professor de repente. Como é que Não, aconteceu não. isso? Bom, assim, quando eu comecei a dançar lá no Lídio, né, eu teve aquela euforia, falei, caraca, eu tô numa escola de dança e tal, tudo mais. Eu comecei a querer fazer aula todos os dias, mas no primeiro momento eu ainda não tinha uma visão assim, quero ser profissional da área, quero levar a dança como profissão para minha vida e tal, né? Eu ainda não tinha esse pensamento. Isso surgiu para mim depois que eu já estava lá assim, uns 6 meses, mais ou menos, né? Que foi quando eu vi assim outros colegas da equipe, né, sendo promovidos, abrindo turmas e tal, e eu falei, caramba, que legal, tipo, será que eu, será que é para mim? Será que eu levo jeito para seguir na profissão e tal? Porque é Uhum. uma escolha muito difícil, né? A gente escolher uma profissão na nossa vida e até a gente escutar aquele chamado, né? A gente É, acaba ficando na dúvida. E eu era muito novo. E é. aí foi quando o Lídio me perguntou, ele falou, pô, Fernando, você quer ser assistente? Né? Porque eu era bolsista, né? O próximo degrau seria assistente. Eu falei, pô, Aham. não sei, será que eu quero? Não sei. Aí ficou naquela. Ele, pô, cara, eu acho que você consegue, acho que você tem potencial. Pensa nisso, pô, pra gente poder investir, né, pesado aí, se Sim, dedicar. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, né, na verdade. Aí quando eu vi, eu já estava no processo, me profissionalizando, né? sim. Foi basicamente E isso. isso, e você tocou num ponto que eu ia tocar. Você é muito jovem, já tomando uma decisão que aparentemente é para a vida toda. Então, eu quero lhe perguntar, é para a vida toda? Pelo menos hoje, você diria que eu, Fernando, quero ser sempre um professor de dança, sempre um bailarino. Você diria isso hoje? Ou você tem pretensões de ter uma outra profissão? Bom, eu tenho pretensão de estudar outras coisas, de me formar em outra área, mas sempre com o pensamento de trazer esse conhecimento para a dança, né? Eu tenho vontade de fazer fisioterapia, né? A faculdade de fisioterapia. Eu tenho vontade de fazer uma faculdade de administração, né? Porque são coisas, são profissões que eu vou conseguir agregar um dia, quem sabe, se eu quiser abrir um espaço de dança, a fisioterapia vai continuar trabalhando com o corpo. Eu acho que é algo a mais que eu possa usar, né, para o meu mundo da dança, né, para minha Sim, vida. Mas a dança sempre como pensamento principal para mim. sim, sim. Fernando, para você chegar ali ao programa comandado pela Xuxa Meneghel, como é que se deu isso? Como é que você chegou lá? Bom, o programa, né, o Dance Brasil, ele é uma franquia também, né? Esse programa ele já existe lá fora, em outros países, né? E ele Vo- começou, Ah, ele começou lá na Inglaterra, né? O programa mesmo, original, né, o pioneiro, é britânico. E de lá foi para os Estados Unidos, que foi onde tomou uma proporção bem maior, e depois foi disseminando para outros países, né? É um reality, né? Igual o Big Brother, que tem em vários outros países, né? ah, Por exemplo. Então, eu já acompanhava, né, o programa, né, as apresentações, os shows. Eu já acompanhava pela internet tanto o britânico quanto o americano. Eu gostava de assistir. Eu sou muito fã também dos bailarinos que trabalham lá. Eu acompanho o trabalho deles. Então, quando eu soube que o programa aí seria feito aqui no Brasil também, né, o Dancing, eu fiquei muito animado assim para assistir, na verdade, né? ah, Porque eu, eu, eu na época, eu ainda não tinha assim, um estudo, né, de ballroom tão forte que eu pudesse realmente ingressar ali no elenco.
Tá, Então eu queria assistir. explica pra gente o que é o ballroom aí. Bom, o ballroom ela é uma modalidade de dança esportiva, né? Hum, Que é composta por 10 estilos de dança, 5 latinas e 5 standards, que são as clássicas. E é o esporte da dança de salão, né? ah, No mundo. E o programa ele é basicamente em cima do ballroom, né? Dessas danças aí. Então eu já acompanhava e tal, eu estudava, mas eu ainda me considerava muito iniciante, né? Para poder fazer um trabalho desse nível. uhum, Então eu acompanhei a primeira temporada inteira de casa, né? Eu sempre fui muito fã, então sim. acompanhei a temporada de casa e depois teve a audição para a segunda temporada. Aí falei, poxa, vou tentar, né? Vou lá, vou me Sim. jogar. Alguém tem que E entrar, aí né? alguém tem que entrar, exatamente. Aí eles abriram a audição, eu fiz a audição da segunda temporada e não passei, né? Ah, Eles não me chamaram, não passei. Aí teve a terceira temporada, teve a audição de novo, aí eu fiz de novo, né? A audição, mas dessa vez para a terceira temporada, e aí foi quando eu passei, né? Como eu já tinha tido a experiência da primeira vez que eu não passei, eu já sabia mais ou menos como funcionava. E aí, obviamente, né, no intervalo de tempo entre uma temporada e outra, eu aproveitei para estudar, né, para estudar. pensando já no programa, né, na estrutura do programa, como que seria. Então, nesse período eu me preparei e cheguei melhor, né? Então, na terceira temporada foi quando eu consegui entrar. Como é que acontece essa audição? Exatamente o que foi que você teve que fazer e como foi que você se preparou? Então, o Dancing, né, ele é um programa que ele exige principalmente assim, um corpo muito disponível, né? Porque ele trabalha com praticamente todos os estilos, assim, é muito eclético, né? Então, a gente tem coreografias que a gente usa muita coisa do balé clássico, tem coreografias que são totalmente contemporâneas, o jazz é muito forte, né? Acho que é a dança principal depois do ballroom, né, do programa, então a gente usa muito jazz, de Uhum. todos os estilos, jazz funk, jazz musical, a gente usa tudo. Até Bob Fosse tem, assim, a gente usa todas as vertentes, assim, é muita coisa. E o ballroom, né, são 10 danças, então assim, a gente explora todas elas. Só que, Sim. pelo fato de ser aqui no Brasil, a gente ainda usa as nossas danças de salão, né? Então assim, a gente tem o samba, por exemplo, né? Dentro do ballroom tem o samba, mas não é o samba de gafieira, o que a gente está acostumado a assistir aqui. Porém, como o programa é do Brasil, a gente tem essa possibilidade também de usar, além do samba internacional, a gente usar o samba de gafieira. Então, assim, é muita coisa ali. Então, assim, a audição, ela tem muitas etapas, assim, é o dia inteiro. É muito... acho que foi a audição mais completa que eu já fiz, É né, muito em termos de exaustivo, né? dança, é muito exaustivo. A gente chega e tem, eles avaliam a velocidade que você tem para assimilar uma coreografia, eles avaliam a sua qualidade técnica numa coreografia de jazz, depois eles pedem para você coreografar num tempo muito curto uma música que tenha uma história, início, meio e fim, um conceito que tenha a ver com a música. Eles pedem para você ensinar, né, ali para uma outra pessoa, para eles saberem como você trabalha com uma pessoa que nunca dançou, porque a gente dança com artistas, né, com figuras públicas, jornalistas, atletas, que às vezes nunca tiveram contato com a dança, né, em nenhum momento. Então, assim, a gente tem que trabalhar a pessoa do zero e preparar Sim. ela para um show num período de tempo muito curto. E essa é a Então, eles sua avaliam. função. Essa é a sua função É, enquanto professor participante ali. exatamente. Então, assim, a gente, além de montar a coreografia, a gente tem que ensinar para ele a executar aquela coreografia, ensinar a técnica daquele ritmo, porque é um ritmo por semana. Então, tem que ser tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, tem que ser assertivo. Só que a gente também tem que ter um cuidado, porque a gente está com pessoas que nunca tiveram contato com a dança, que estão ali expostas ao vivo, né, fazendo uma coisa que elas nunca fizeram antes. Então, é uma audição muito complexa,
para poder chegar ali, né? É muita coisa para pensar, hein, Fernando? É É, muita coisa, é muito detalhe, né? E todos eles muito importantes. Você de cara já dançou com a Pérola Faria? não, a Pérola foi a segunda. Foi a segunda temporada que eu fiz. A primeira eu dancei com a Ilka Maria, que é atriz também. Sim. E não é fácil, como você está dizendo, você trabalhar com quem não dança, né? As pessoas, elas não têm essa noção do quanto é difícil para um profissional lidar com os não profissionais, não é isso? E, Direita e esquerda não é algo tão comum para muita gente, né? sim, isso é verdade. E como é que foi o seu trato com as duas atrizes aí? Então, assim, eu fiz 3 temporadas, né? Depois da Pérola, eu ainda fiz mais uma, com a Ah, Kátia Paganotti, que foi a última. ah, Então, assim, cada uma delas, né, tem uma personalidade, uma vida diferente. Então, o meu modo de trabalhar teve que ser completamente, assim, fora do normal, né? adaptado a cada uma, né? Exatamente. Então, assim, depois que eu fiz a primeira temporada com a Yuka, né, eu falei assim, poxa, já entendi como é que funciona a dinâmica do programa, Aham. né? Show. Aí me convidaram para fazer a outra temporada que eu dancei com a Pérola. Quando eu cheguei no primeiro ensaio com a Pérola, eu já falei assim, nossa, mudou tudo. Hum. Então, assim, é começar do zero de novo. Então, assim, a gente acha que, poxa, já tem uma bagagem do programa, vai ser mais fácil? Sim e não. É mais fácil por um ponto, mas por outro, é outra pessoa. Então, assim, o jeito de trabalhar é diferente. Então, assim, Aham. por exemplo, a Yuka e a Kátia, né? Elas tinham, assim, um perfil parecido, né? Era diferente, mas era muito próximo. Porque elas eram muito intensas, né? Ela é tudo muito à flor da pele, era tudo muito over, né? Então se eu falo assim, era uma coreografia divertida, vamos sorrir, vamos pular, vamos não sei o quê, elas vinham assim com a pressão, assim, tem que ser dramaturgo, aí ela, sabe, já parecia que ia me comer com os olhos, Sim. era muito potente, né? Era muita potência assim. Mas elas já não tinham uma facilidade, uma qualidade para executar as técnicas, né? As questões de linha, de posicionamento, de postura. Então, o meu trabalho com elas foi muito mais técnico, né? Eu tive que jogar assim mais focado em preparar o corpo delas, porque elas já tinham uma disponibilidade de, de presença muito forte, Foi um né? trabalho Já com a mais, pé, foi um trabalho mais pedagógico com as duas, não é isso? exato, exatamente. É. Já a Pérola não, a Pérola já era o oposto total, porque a Pérola ela já vem de uma prática de muitos anos de yoga, então ela já tem um domínio, um equilíbrio, ela já tem um- uma elasticidade, uma flexibilidade maior, né? Então ela já tem um corpo assim com um pouco mais de tônus. Então assim, a técnica para Pérola já foi mais fácil. Só que por ela ser uma pessoa muito focada assim, muito preto no branco em tudo que ela faz, às vezes eu não conseguia acessar a emoção que eu precisava. Então o trabalho com ela foi bem diferente. Teve que ser mais pro lado lúdico, mais, mais extravagante e tal, entendeu? Foi É, mais. sabe o que acontece, Fernando? Aqui no Brasil, agora, com a feitura de muitos musicais, parece que o Brasil já é o segundo país em número de musicais montados. Os profissionais da arte, do palco no Brasil, eles não têm essa formação que os profissionais americanos. Aqui no Brasil, se você é ator, ponto. Se você é cantor, ponto. Se você é bailarino, então, fica bem distante. Sempre lá no fundo, você participa de algum videoclipe, de algum show de algum cantor, acabou. Só que, de uns anos para cá, esses artistas estão sendo obrigados a praticar todos os tipos de arte, focando o musical, não é? Eu Sim. mesmo tenho vários alunos que são atores porque pensam no musical e fazem aula de canto também, e isso não era pensado há algum tempo. Daí essa dificuldade que você encontrou
né? Mas eu acredito que futuramente Sim, os outros artistas virão, não os professores, né? Virão mais preparados e vai ficar tudo mais fácil, né? Porque é uma sim, obrigação, sim. está se tornando uma obrigação do artista de palco brasileiro ser mais completo, né? Sim, com certeza, com certeza. Uhum. E aí, o programa do Faustão, Dança dos Famosos, ele também é baseado nesse programa desse? Então, a Dança dos Famosos, ela veio, né, justamente como um programa baseado no dance. A Uhum. ideia da Dança dos Famosos, ela veio em cima do ah, Strict Come Dance, que é o nome do dance original, Sim. né? E aí, que era justamente esse conceito de pegar um bailarino, uma bailarina profissional, né, pegar uma figura pública, que poderia ser um ator, uma atriz, um atleta, qualquer pessoa, né? Uhum. Uma celebridade, Sim. e ter uma competição ali de dança composta por um profissional da área e uma pessoa que não dança, né? Então, assim, o conceito, ele veio de lá. Mas só que, o que acontece? Eles não quiseram, né, fazer exatamente como é o dancing, por exemplo, né? Porque o dancing, ele é um programa, ele é um reality show de dança, né? A Dança dos Famosos é um quadro dentro de um programa, Sim. né? Então, assim, Fernando, é ah, diferente. sim. O que foi que esse programa Dancing Brasil, nessas edições, 3 edições, o que foi que isso te trouxe de retorno? Porque a ideia que nós temos é que esses programas ajudam a difundir a dança. Muitas pessoas ficam estimuladas, não é? Existe aí também a ajuda na quebra do preconceito, porque mostra-se que o homem dança assim e muito. Isso te trouxe, então, algum retorno? Você teve uma maior procura de alunos? Porque isso é muito bom para a dança, de um modo geral. Aí, na prática, o que aconteceu em função desses programas? Bom, então, assim, o programa, né, ele traz uma visibilidade muito grande, né, para nós bailarinos. Ainda mais porque, pelo fato de ser um programa de dança, ele tem uma produção voltada para dança. Então, assim, é tudo pensado, né, para enaltecer a dança. E, e no dancing, né, a gente tem uma valorização muito grande de nós profissionais da dança, né? Então, assim, nós temos espaço de fala, né, a gente pode falar, a gente fala no microfone, é pedido para a gente falar, a gente tem as nossas entrevistas, a gente passa a nossa visão, como está sendo o processo com os nossos alunos e parceiros, né? A gente, sabe, o nosso nome é citado sempre, sabe? A Uhum. gente tem autonomia coreográfica, a gente tem uma série de coisas ali, uma série de suporte que nos dá essa condição de explorar o nosso potencial máximo ali, né? Com as condições que a gente tem, óbvio que a gente tem um material humano, um material cênico, e a gente vai trabalhar, mas a gente tem toda uma estrutura que nos possibilita usar aquilo da melhor forma, né? E isso engrandece muito a gente, né? Porque o nosso nome está ali, o nosso nome é citado, coisa que não acontece em muitos programas, né? Como você falou, o bailarino, muitas vezes, ele ali só como um plano de fundo, né? Sim. Então, assim, o Dance em Brasil, ele nos dá esse holofote, ele nos dá esse foco, sabe? A gente não é, por exemplo, quando eu estava na temporada, eu não sou, não é assim, o bailarino da Ilka, o bailarino da Pérola, sabe? A gente tem nome, poxa, a dupla Pérola e Fernando, sabe? A gente tem nome, a gente tem um, um, uma, uma atenção ali. Então, assim, isso traz, obviamente, um retorno muito, muito bom, né? Porque você ganha reconhecimento
Fernando, voltou? Oi, oi. Oi. Tá- Para mim você ficou Voltou? congelado. Não sei se eu fiquei congelado para você. Não, tá não. Eu tô te vendo, mas eu tô congelado ainda? Fernando? Eu estou aqui. Tá, também. Então vamos continuar. Sabe o que eu acho muito interessante? Exatamente isso. É que esses programas deixam claro que sem aquele profissional da dança o programa não existiria. Apesar de acontecer um chamariz, obviamente, em cima da celebridade, né? Da atriz, do atleta, fica claro que sem o profissional da dança, aquela celebridade não conseguiria executar o que ela executa. Mas aí, você falou da visibilidade. Isso te trouxe retorno? Pessoas te procuraram para fazer aula? Sim, assim, a procura, né, por mim de para dar trabalhos, para fazer workshops, congressos, shows, para coreografar, né, outras pessoas. Então, assim, teve sim um retorno em relação a isso, né, principalmente de pessoas que eu não conhecia, né, que dentro do nosso meio, né, mal ou bem a gente faz contatos, a gente tem o nosso network, né? Mas eu comecei a ter uma procura de pessoas assim, de fora mesmo, né? Pessoas de outras áreas, pessoas de outros lugares. Então, assim, isso me ajudou bastante, né? Em termos de trabalho, de nome, de network. É, esses programas, eles ajudam de várias maneiras, né? Ajudam no sentido pessoal, você, Fernando, com mais trabalho, e ajudam a dança de um modo geral. O conhecimento sobre a dança se alastra, a estrada fica mais larga. Isso para a dança é muito importante, não é? O seu nome, por exemplo, já faz parte da dança brasileira pelo fato de ter participado desses programas. Isso é muito bom, porque se nós, profissionais, tomarmos o devido cuidado, nós vamos construir uma dança cada vez melhor, não é? Aqueles que vierem depois de você vão tentar fazer um trabalho que se equipara ao seu em termos de qualidade. Isso para a dança é maravilhoso. Sim, e é justamente isso. Por exemplo, tiveram muitas pessoas, inclusive da minha família, né? Pessoas que assim sabiam que eu trabalhava com dança, que me acompanhavam em algumas coisas, né? Sempre me deram todo o apoio, mas que despertaram a vontade de Ah, começar porque me viram no programa, né? Porque me sim, viram falar sobre o programa. Então, assim, isso realmente é muito bom porque é um divulgador, é um disseminador, né? E é positivo, né? Porque a gente tem, a gente sabe que a notícia ela pode ser contada, né? A história pode ser contada de várias formas, né? oh, Mas, mas o programa ele conta de uma maneira muito positiva. sim, Então, assim, desperta o interesse das pessoas, né? Isso é muito legal. Já chegaram pessoas lá na escola, né? Para fazer aula, e não foi nem para fazer aula comigo. Nem sabiam que eu dava aula lá. Chegaram sim. lá, e aí falaram, eu quero começar a dançar porque eu vi o programa na TV da Xuxa, não sei o quê, o Dance Brasil. E aí eu vim aqui com a minha esposa, não sei o que, a gente quer começar a dançar. Aí, pô, legal, não sei o quê. Aí, lá na recepção, foram falar, poxa, um dos bailarinos é nosso professor. Aí falou, sério? Ele dá aula aqui? Então, assim, eles nem foram por mim. Eles foram pela dança. Então, Sim, assim, isso é muito legal, né? isso é muito bom. A dança precisa dessa divulgação. Nós estamos num país de muitos talentos, né? Muitos talentos, muitas pessoas desejosas de estudar. Infelizmente, não existem tantas escolas assim, não existe tanto apoio, até por parte do governo, mas programas assim ajudam muito. E hoje você é professor de que estilos, Fernando? Bom, eu dou aulas de dança de salão, né? Que é a minha formação principal, né? E de ballroom, né? Eu dou aula também, alguns ritmos do ballroom eu dou aula, né? Muita gente me pergunta assim, poxa, Fernando, você é do Dance Brasil, poxa, você dá aula de jazz, você dá aula de contemporâneo, você dá aula... Eu falo, não, eu não dou aula, né? Porque eu acho que isso também é uma questão de responsabilidade, né?
eu tenho um conhecimento sobre esses estilos, né? Sobre o balé clássico, mas que são para mim, né? Eu não tenho ainda um conhecimento para passar essa informação adiante, né? Porque é diferente você ter um conhecimento para dançar e você ter um conhecimento para passar esse ensinamento. Então, eu dou aulas de dança de salão e Uhum. alguns ritmos do ballroom que eu tenho um estudo mais aprofundado, né? Uhum. Os outros estilos eu danço, porém não dou aula. Fernando, a nossa profissão, ela tem pouquíssimas leis que a protegem. Nós normalmente não estamos vinculados a nenhuma empresa. Como é que você cuida do seu futuro? Porque vai chegar um momento em que você não vai poder dançar mais e nem dar aula. Eu próprio não imaginava isso, até que uma amiga minha me disse, existe um tempo para parar de dar aula, Vanessa. Eu falei para ela, não existe. Ela falou assim, existe. E eu não concordei com ela no início. E hoje eu tenho certeza que sim. É uma grande professora, Cecília Janotti, lá do interior do Rio. E como é que você cuida do seu futuro? Você se preocupa com a sua aposentadoria? Porque isso uma hora vai chegar. Sim, sim. Né? Inclusive, eu trabalho de carteira assinada lá na Escola do Tijuca. Né? Eu tenho sim essa preocupação. Né? É importante, porque, como você disse, né, a nossa área ela é muito precária nesse sentido. Né? A gente não tem essa estrutura que as outras profissões normalmente têm. Né? É. Então, é importante a gente ter esse cuidado e essa visão. Né? Ainda mais para a gente que trabalha com o nosso corpo. Né? O corpo tem validade, né? A gente tem um tempo ali para atuar, né, na frente dos palcos, enfim, depois no nosso na parte da coxia, enfim. Então a gente tem um processo ali e a gente precisa estar ciente de que isso vai acontecer, né? E Uhum. que bom que isso vai acontecer. Se é Significa que a bom... gente está tendo uma vida longa, né? Significa que a gente está vivendo. Sim. Então é importante que isso aconteça, É. né? Então é isso, a gente tem que se preparar assim. Eu sempre falo para muitas pessoas que me perguntam, né? Alguns bolsistas até mesmo na escola que falam, poxa, eu quero ser profissional, eu estou estudando para isso, eu quero também seguir. Eu falo, cara, viver da arte é difícil, né? Porque a gente não tem muitas condições, né? E a gente tem também muitas pessoas que falam que a arte não precisa de dinheiro, né? Até mesmo próprios profissionais da área não se importam com isso. E as pessoas têm medo, né? Tem um tabu para falar sobre isso. E não, cara. A, a, é importante a gente falar de dinheiro, sim. Sem o dinheiro a gente não vive, não tem como. Como é que você vai pagar o seu Não, teto? Como é que você vai pagar a sua comida? Né? Para você exercer a sua profissão, você precisa ter condições básicas. E isso só vem através do dinheiro. Né? Então, exatamente. assim, você não precisa pensar assim, Pô, ah, ali, não, pô, vou ser. Nilzete entrou Oi, aqui. Nilzete, a Nilzete tá aí, Nilzete. Saudades dela. Fernando. Ela trabalha lá na escola. Sim, sim, sim. Até É, minha aluna. e, e então, assim, é importante a gente falar sobre o dinheiro, sim. Né? Então, assim, não é para você chegar e querer superfaturar. Não é isso. Mas Não. você tem que receber o que é justo para aquilo. Porque as pessoas acham também que para ser artista você não precisa estudar. Você não precisa se dedicar àquilo. E pelo contrário, a gente estuda tão quanto qualquer outra profissão. Para a gente ser bom, para a gente ter qualidade, né? Então tem que ser valorizado, sim. Olha, Fernando, uma boa escola de balé clássico, ela dura 9 anos. 9 anos é uma faculdade, é um mestrado, um doutorado, não é? É Então você também, exatamente. até hoje, você começou aos 12 anos no colégio, até hoje você estuda, não é isso? Então nós Com estudamos certeza. muito, então precisamos cuidar dessa parte também. E é uma pena que a sociedade, de um modo geral, não entenda a nossa profissão como sendo profissão. Mas isso depende muito da nossa postura também. Eu estava Sim. conversando com o Leandro Azevedo, que ganhou o Faustão, e ele trabalha voluntariamente para o sindicato dos bailarinos Uhum. profissionais. E existe, eu não sei se você sabe disso, um movimento do sindicato para que os bailarinos
tenham a aposentadoria de atleta. Sim, Você sabia disso? Desse sim, sim, movimento? eu acompanho. Eu Sim, acompanho. isso é muito interessante. Depois eu fui estudar, o atleta se aposenta com 20 anos de contribuição. É muito importante que nós tenhamos essa consciência de que o futuro chega, não é isso? Sim, exato. E nós, tão quanto atletas, nós trabalhamos com alto rendimento corporal. Então, assim, Ou, a gente tem que ter esse cuidado, né? Não tem como. sim. Fernando, nós estamos chegando ao fim. Foi muito gostosa a nossa conversa, foi muito boa. E eu realmente tenho o prazer de rever você. Eu me lembro das aulas que você fazia, de ver a Nilzete aqui. Foi um período muito bom para mim também, ali passar na escola do Lídio. Eu queria que você falasse às pessoas aqui sobre onde você dar aula, quem queira fazer aula com você, como é que lhe procura. Passa seus dados, por favor. Bom, galera, primeiramente, muito obrigado. Meu professor, né? Quem não sabe aí, o Wanderson foi meu professor durante um bom tempo, né? Muito obrigado aí pelo convite e principalmente pelo tema, né? Que é muito importante. Então, é um prazer estar podendo contribuir um pouquinho, né? Enfim, é isso. E, galera, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, quem quiser fazer aulas comigo, tá? Pode me acompanhar nas redes sociais, tá? @Fernando Perrotti, com dois T's e dois I's, dois T's e um I no final, tá? E eu também eu trabalho na Escola de Dança Jamerochet Tijuca, A tá? A Beatriz. escola do Lídio Freitas. E, ó, botei aqui embaixo para o pessoal, quem quiser. E a escola vai reabrir, né? Durante esse tempo de pandemia, né? A gente esteve fechado, né? A gente tinha que cuidar, a gente não pode ter aglomeração e tudo mais. Mas a escola, ela já tá toda preparada, né? A gente já montou uma estrutura e um planejamento para atender os alunos agora nesse processo de retomada, né? Aos poucos, mas de retomada. Quando? A partir Então, de a quando a escola, escola reabre? a escola vai reabrir a partir do dia 2, tá? A partir do dia 2 de setembro. Para quem quiser fazer aula, tem que agendar lá antes, tá bom? Então, quem quiser qualquer coisa, ter mais informações, é só me procurar, me mandar um direct, tá? Ou então procurar a página da escola, Gemeroxa_Tijuca, só mandar mensagem direto lá, eles vão dar as informações. E eu dou aulas lá, né? Além de ter as turmas regulares e tudo mais lá na escola, eu dou aulas particulares lá também. Quem não se sentir seguro ou mora longe, né, por conta da pandemia e tudo mais, quiser fazer aulas online, eu também dou aulas online, né, tanto para turmas quanto para aulas particulares. Então, é isso. E quem quiser assistir um pouquinho do meu trabalho, conhecer, bota lá no YouTube para assistir o programa também. Tem lá as temporadas, os vídeos. E é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado a todo mundo que entrou, deixou uma mensagem de carinho aqui pra gente, de apoio. E é isso. Tá bem, Fernando. Eu queria mandar um beijo para a Beatriz. Ela falou assim: o Wanderson foi meu professor também. Foi sim, Beatriz, um Ah, beijo. Bia! Ela mandou É, aqui também. A sim. Bia, gente Fernando, boníssima. boníssima. Muito obrigado, viu? Mais sucesso para você, mais trabalho e parabéns e obrigado por ajudar a pavimentar essa estrada da dança. É muito importante que pessoas que levam a dança a sério estejam nessa profissão. Muito obrigado. Obrigado, Vanson. Muito obrigado. Gratidão aí mais uma vez pelo convite, por esse bate-papo maravilhoso. E é isso. Tá? Um Gratidão. abraço, viu? Tchau, querido. Valeu, um abraço.